Agora a gente caiu no espírito que eu tava falando. O podcast é isso. É isso, do nada a gente vai pra uma pauta nada a ver. Vamos achando coisa pra conversar. E é isso que foi o grande lance. Só, desculpa fazer. Só pra gente botar na meada do assunto, que era o interesse que gerou isso aí, né? Tipo, na gente. Por que a gente se interessou tanto e por que a coisa mudou o algoritmo do mundo, na real, né? Mudou, fez o YouTube mudar o formato de monetização e de tudo. Eu vou dizer que, basicamente, também hoje, na minha vida, quando no YouTube, assim, as primeiras coisas indicadas são, entrevista falando, corte. Tal. Corte. E o fato de outros canais poderem fazer canal de corte, isso bugou o YouTube. Bugou muito. Entendeu? Muito. Porque a gente dá autorização. E a pessoa corta a partir do programa, monetiza em cima disso. A gente, de verdade, assim, não a gente Vênus, a gente Esfera Podcast. A gente sustentou muita gente na pandemia. Não. Porque a pessoa fazia canal de cortes, monetizava, ganhava dinheiro. Então, assim, milhares ela tava na casa de dólares, dela. Ganhava Não, mesmo, tem canais de cortes que mesmo. às vezes eu caio achando que é oficial e eu sempre vejo aquele mesmo locutor. Você está no canal. Que é o Igor. Que parece que ele tá falando contigo, mas é outra voz, assim, que entra no cara. Tipo, você está no canal você de tá cortes. No Talk Flow. Né? E, cara, e também, assim, parabéns porque vocês foram muito unidos, assim, todos os podcasts. Eu vi gente indo no podcast do outro, saca? E conversando, interagindo, trocando. Saca? Não teve aquela coisa... Porque, porra, no meio da música a gente ainda vê isso. Que é aquela coisa da rivalidade, saca? O podcast não teve isso. É uma coisa muito livre, assim, saca? E não vi, isso que eu olho que também... Que eu falei, eu também gosto de fofoca. Mas não vi, assim, saca? Tipo, nunca vi, por exemplo... o pessoal do Flow contra o Vilela, saca? Ou vocês. Acho que todo mundo meio que entendeu que era uma coisa que estava acontecendo. Quem tinha expertise para conduzir isso, que eram vocês, estava fazendo legal. Todo mundo respeitando seu espaço. Então, o podcast trouxe muito isso. Tem uma competição velada. Não digo aqui nos estúdios. Sim. Daqui para fora, tem uma competição velada que a gente vê, tipo assim, marcamos essa pessoa, a pessoa tentou puxar para um dia antes. Tá. Entendeu? Entendi. A pessoa ligou para essa pessoa e tenta puxar. Ou marcou a mesma pessoa que a gente marcou para tentar puxar a mesma audiência. Coisas assim. Me abriu um olho agora que eu não tinha. Mas uma coisa que foi um outro processo que aconteceu a parte disso que eu achei que foi muito legal, que assim... Ok, começou o podcast. O Flow começou, ninguém meio que sabia o que era, porque não tinha no Brasil, né? O Joe Rogan fazia o tal de videocast, ou a mesa cast, como queiram. Mas não tinha aqui. Mas aí começou. E aí quando... Beleza, aí surgiu... Aí o Vênus começou a... é o Flow das... E aí aos poucos as pessoas foram entendendo que assim como na TV... De repente, tipo, eu vou falar um nome, o Tony Ramos. Tony Ramos foi na Ana Maria Braga, é um programa. O Tony Ramos foi no Serginho Grossman, é outro programa. É o mesmo Tony Ramos. Mas o papo dele com a Ana Maria e com o Serginho é outro. O papo dele com o Faustão é outro. Então tá tudo bem a pessoa vir no Vênus e no dia seguinte tá lá, porque o papo é outro. A nossa abordagem é uma. Exato. Sabe, o Igor Vão é uma surgir papo outros de bar. assuntos. Então, já teve gente que fez assim... sei lá, 3, 4 vezes nos estúdios Flow, já foi 2 vezes no Flow, já veio aqui, não veio, já veio aqui. E se você pegar os episódios pra ver, tudo diferente. E outra coisa muito louca, né? Vocês mudaram a vida de muita gente também. Teve muita gente que bombou depois de ir contar a história dela no podcast. Que é uma coisa que a TV não te dava esse espaço. Né? Que... sei lá, existiam uns podcasts de áudio, que no Brasil é uma coisa que não tinha rolado tanto, assim. Então, assim, eu vi gente que, sei lá, exemplos X, assim. Eu nunca tinha ouvido falar do Metaforando antes de ele aparecer no podcast, entendeu? Então, são coisas que... pessoas que realmente tiveram a vida mudada. E que as pessoas foram atrás dele. Não, quem é esse cara que falou tanta coisa legal? Ou que eu não gostei, vou lá discordar. Enfim, que a gente tava falando. Mas que eu vi os canais, as pessoas crescerem exponencialmente, assim. Sim. As pessoas crescerem... aí chegar na televisão aberta via o espaço que vocês que viraram a televisão dessa galera. E eu acho que aos poucos a TV tá entendendo uma outra coisa também. Porque no começo, a TV, principalmente Globo, que é grande, e a gente sabe que historicamente sempre teve aquela coisa com os seus artistas de não pode ir no SBT, não pode ir na Band, né? Sim. A Globo teve isso mais do que os outros canais. Então, no começo, a gente sentia meio que não é medo, porque quem que bota medo na Globo, mas no sentido assim de não vamos comunicar com essa mídia, não vamos emprestar os nossos artistas para essa mídia. E aí eu acho que aos poucos a TV, agora de maneira ampla, tô dizendo, foi entendendo que, na verdade, o conteúdo que a gente gera é diferente. A gente não tá fazendo novela. Mas se você pega o seu ator e traz aqui e ele conquista pessoas, a pessoa vai assistir a novela porque gostou daquele ator. Com certeza. Gostou da pessoa do ator. E aí a gente pode até buscar agora. Eu vou falar da minha boca, tá, gente? Mas tipo, a gente vai na transmissão do Rock in Rio desse ano. Era uma mesa redonda com microfone articulado.
Eles pegaram um Todos formato, os canais da TV aberta né? hoje em dia tem um podcast, tem um videocast também. Exatamente. Sim, todos fizeram um. E aí, quando eu vi aquilo, a transmissão em si me chamou muita atenção no Multishow, eu falei, caramba, os caras transformaram num podcast, né? Eles realmente trouxeram esse ambiente da internet, eles pegaram, eles Claro. se apropriaram, mas eles se apropriaram porque eles sabem que eles vão chamar mais atenção assim. E porque realmente vocês conquistaram um lugar na cabeça da galera que é muito fácil tu olhar, tu tá zapeando o Multishow, por mais que tu não goste do festival de música, tu... Opa, uma mesa redonda. que tá acontecendo? Estão É. conversando. O que eles estão conversando? E, cara, assuntos nichados que jovens antes não se interessariam, por exemplo, o Sérgio Sacani com Ciência Sem Fim. Perfeito. Ele é Cara, um baita exemplo. Ele já tinha um canal bombado, ok, mas aí ele começou a ir pra podcast, foi no Flow. Não tinha um chegado em mim, episódio... por exemplo. Eu não... Então, Não um sabia quem ele episódio de milhões de visualizações, uma bolha jovem se interessando pelo assunto. Tem o Ciência Sem Fim hoje, que é um podcast super nichado, super interessante. O Rafa lá, com o Amplifica também. Né? É, o o Rafa, eu fui Amplifica. 2 vezes. Você foi lá, né? Eu amo o Rafa, assim, mas... E foi uma coisa, assim, que eu olhei, cara, que demais ter um cara com a história desse cara. Saca? O Rafa, pra mim, tem uma história super importante na música e que ele foi atrás do papel de, não, pô, eu quero sentar aqui e conversar com o pessoal. E ele é muito gente boa, Ele é muito, cara. O Rafa, ele foi... Bom, corta, né? O Rafa, eu sempre fui fã do Angra, né? Desde criança, aquela história. Os caras tocavam muito mais do que a gente imaginava que se poderia tocar na época. E aí, agora, no carnaval do ano passado, que já tava liberado, nunca tinha assistido desfile de carnaval na minha vida, a não ser na televisão. Tô em casa, assim, eu tinha acabado de ir no Amplifica. Aí... Mensagem no WhatsApp. Rafael Bittencourt. Opa, Rafael Bittencourt mandou uma mensagem. Eu fico assim até hoje. O Rafael Bittencourt. O Rafael Bittencourt mandando uma mensagem. Já chamando a polícia aqui. E aí, Tavares, beleza? O Rafael, eu tenho ingresso sobrando pra ir no Sambódromo assistir a Mancha Verde. Eu, Meu, opa, convite random. Que gente Random, boa. apertou o shuffle, assim, sabe? Tipo, eu vou com o cara do Angra no carnaval pra ver se eu tô entendendo bem isso. Cara, e eu fui pro carnaval com o Rafael e foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz na minha vida, assim. Eu não tem